E aí, tudo bem? Sejam bem-vindos ao AceleraCast episódio 50. Pois é, chegamos no episódio 50, falta metade para 100. Hoje com uma presença muito especial, um cliente que se tornou um amigo, eu estou aqui com ele, Sérgio Andreazzi. Ele que é o marido da Cristina, pai do Gabriel e da Priscila. Saiu de Birigui para o mundo das vendas em 1987, ou seja, esperem por um conteúdo com pelo menos 36 anos de experiência em vendas. O papo hoje vai ser tão divertido quanto profundo. Roda a vinheta. É isso aí, agora a gente tá chique, agora a gente tem vinheta aqui nesse podcast. Eu sou o Felipe Chaia, se você não se inscreveu no canal, se inscreve aí, ativa o sininho, faz todas as coisas ali que o pessoal aqui do backstage está me olhando e ficando feliz que eu estou fazendo isso que eu sempre esqueço. Sérgio, capitão, vou explicar porque eu chamo ele de capitão. Seja muito bem-vindo, cara, muito obrigado por ter topado participar aqui do nosso encontro para a gente poder levar as histórias e levar prosperidade para as pessoas que gostam ou de alguma forma estão relacionadas com tudo que é comercial, tudo que é de vendas aqui. Cara, seja muito bem-vinda. Eu que agradeço a oportunidade da gente estar assim, batendo um papo, né? Se relacionando, a gente acabou se conhecendo há tão pouco tempo e a amizade se tornou uma coisa bastante gostosa e profunda. Vou tentar passar um pouquinho da experiência vivida nesses anos, né? Sérgio nascido em Birigui, como você já falou, a esposa Cristina, filhos Gabriel e a Priscila, e a gente acha que vai contar um pouquinho da história da gente nesses anos aí de estrada, para poder contribuir também com alguns colegas que estão aí também entrando nesse caminho, né? E o Gabriel já entrou na onda das vendas aí, né? O Gabriel, meu filho, está com 30 anos e ele desde os 14, 15 anos participava de convenções comigo, de feiras, né? E eu, nessa trajetória, eu fiquei um tempo lá em Goiânia, com representação e no campo mesmo, e ele sempre comigo. Agora eu voltei para a empresa onde a gente está na direção comercial e ele assumiu. E para surpresa maior, quer dizer, ele está indo muito bem, obrigado. Acho que a escola foi boa e ele está aí trilhando um bom caminho. A escola foi boa e o professor também. Eu acho que ajudou, né? Mas aí também vale muito do esforço dele de estar gostando do que faz, isso que é importante, né? E não tirando o mérito da Priscila, que é uma profissional que, apesar de não estar envolvida na parte comercial, sim, que exerce aí a sua profissão com maestria, né? Você já me contou, quando ele estava me contando, eu estava babando ele, tirando a baba dele de tanto que ele falava do trabalho da Priscila aqui. É isso aí, ela como fonoaudióloga hoje faz um trabalho maravilhoso de trabalhar com crianças com autismo, né? Então é um trabalho que ela é apaixonada pelo que faz e eu tenho o maior orgulho de ter ela fazendo esse tipo de atividade. E ela sabe se vender bem, né? Sabe. O fruto nunca cai longe do pé. Isso aí. Ô Sérgio, eu tenho uma figurinha, para quem tá vendo a gente agora, Sérgio é intimidade, né? Mas tudo bem. Tem uma figurinha que tem a sua foto fazendo assim e um escrito embaixo que é o sebo nas canelas. Caraca. O sebo nas canelas virou um slogan seu. Sim. Onde você vai, as pessoas sabem que é uma frase sua. Tem gente que cita isso no meio da reunião. Um momento History Channel aqui, um momento de história. Da onde que vem o sebo nas canelas? E qual foi o máximo de loucura que você já fez para passar para a turma o conceito de fato que virou até um amuleto para algumas pessoas, né? Você vai fazer eu contar essa história, né? Conta essa história, então, por favor. Lá. Sebo nas canelas, eu não sei em que período da minha vida, um dia eu ouvi isso daí e eu comecei a falar. E depois eu fui pesquisar um pouquinho mais, até com meus pais mesmo, e um pouco na história. O sebo nas canelas vem de uma situação onde que, muitos anos atrás, há muito tempo atrás, nas lavouras de café, principalmente no interior de São Paulo e Minas, se fazia muito frio naquele período do inverno. E as pessoas, para trabalharem, principalmente os oriundos, os italianos e até naquela época ainda pessoas que tinham saído da escravidão, muito frio, e eles usavam um produto, sebo de carneiro, que passavam nas pernas para poder tentar amenizar todo o frio. Aí depois eu fui pesquisar um pouco mais, até corredores, assim como você, né? Usavam esse tipo de produto para poder se proteger um pouco do frio e assim por diante. Então, essa proteção aquece um pouco as pernas ali e faz o pessoal correr mais. E aí eu acabei trazendo como um jargão para o nosso mundo empresarial e de comercial,
E aí, na brincadeira, começou com sebo nas canelas, e qualquer coisa que eu falo, ou as pessoas que me conhecem, no final respondem, então vai, sebo nas canelas, né? Quer dizer, vamos para cima. E aí, num determinado momento, numa convenção de vendas que a gente estava fazendo com a equipe, na empresa que hoje a gente está atuando como diretor comercial, isso há alguns anos atrás, pelo menos há uns 15 anos atrás, que eu tive um momento que eu saí da empresa e depois voltei. Eu tive uma ideia aí de ir até um laboratório, criei um potinho com um creme inodoro, sem problemas de alergia nem nada, e aí criei um potinho e coloquei ali, sebo nas canelas. E ao final da convenção, o mimo foi o bendito do potinho. E aí a gente conhece colegas aí que hoje já não estão mais na empresa, estão em outro ramo de atividade, que diz que durante muito tempo eles andaram com esse amuleto no carro e quando chegavam em alguma situação até usavam ou pelo menos pegavam o potinho lá. Então foi um jargão que pegou e hoje todo mundo me conhece com essa situação de sebo nas canelas. Mas é muito mais um incentivo para que a galera fique ligada, fique antenada e corra atrás dos seus objetivos, né? Então é isso aí. Isso me traz aqui a história do... Por que eu te chamo de capitão, né? Carinhosamente apelidado de capitão, quando você retorna para a empresa que está hoje, depois de um tempo, aquela belíssima história de que o bom filho a casa torna, você seguiu na íntegra. E aí você conseguiu ter uma... E eu estou falando aqui do ponto de vista do projeto que a gente desenvolveu juntos, principalmente na segunda etapa, que era a parte de treinamento, de ter lá os encontros ao vivo, remotos no Zoom, lá com a galera, e você sempre fazendo as aberturas e cobrando o pessoal para participar, para abrir câmera, que estava com saudade. Então você ia nesse entrosamento mais tranquilo e no fim das contas a gente teve um engajamento gigantesco do pessoal, que inclusive hoje alguns citam aí que, poxa, né, criou-se um hábito, criou-se uma rotina de toda sexta às 8 da manhã ter um treinamento e vocês conseguiram manter a chama acesa, né? O Luiz está aqui nos bastidores e é uma das pessoas que faz com que essa chama permaneça acesa. Pegando aqui o gancho de falar do Sérgio Capitão e esse resgate da equipe, a que você atribui essa competência de fazer o time passar o sebo nas canelas e ir junto para a luta e fazer a coisa acontecer? Eu até te presenteei no final do ano com um livro que era do Shackleton, o livro chamado Endurance, fica a recomendação aqui, a gente podia colocar no link da descrição, que fala sobre liderança, um episódio interessante, eu não vou entrar aqui em muitos detalhes para não tomar o tempo, mas basicamente um cara que ficou com um navio preso num lugar bastante gelado por quase 2 anos e não perdeu ninguém da equipe, né? Manteve todos e salvou a vida de todo mundo. Como é que você faz um paralelo aí do... Eu nessa empresa que eu trabalho, acho que a gente pode até citar o nome, é Pampilli, né? Indústria de calçado infantil, uma marca muito forte no mercado. Eu trabalhei durante 10 anos na parte comercial, fiquei 8 anos fora, né? Que essa semana faz 36 anos, inclusive. 36 anos. Então você e Pampilli estão lado a lado em tempo lado de a vendas. lado. E eu fiquei 8 anos fora, no campo mesmo, sabe? Trabalhando na região centro-oeste ali, Goiás, Tocantins e o DF. E aí acho que me trouxe muito mais bagagem. Então nesse retorno, quando a gente voltou a assumir a direção comercial da Pampilli, a primeira coisa que eu percebi é que a equipe estava um pouco desconectada, não estava tão engajada, ela estava meio dispersa. E aí foi a grata surpresa de, até então, um dos diretores da Pampilli conhecer o pessoal da aceleração de vendas, o Marcelo e o Felipe. E aí nós sentamos e montamos um plano de ação. E foi muito interessante, quer dizer, o meu papel na realidade foi um papel muito mais de condução de todo o trabalho, todo o conteúdo que tanto a aceleração de vendas quanto a nossa própria equipe comercial, nossos líderes regionais e o pessoal interno da empresa co-criaram conteúdos fantásticos. E o que aconteceu foi o seguinte, ao final de 6, 8 meses que nós ficamos aí fazendo todo esse trabalho, toda sexta-feira das 8 às 10 horas e com encontros também presenciais nas convenções, a grata surpresa, né, tanto assim, o reconhecimento deles, o quanto eles se conectaram de novo, eles entenderam o propósito maior da vida deles e aí a gente brinca, né, quer dizer, a gente deu um input, a gente gritou sebo nas canelas e eles foram para cima e se enganjaram e hoje é uma equipe assim que de altíssimo nível, a gente só tem alegrias com tudo que está acontecendo. Eu acho que foi uma junção
quando do meu retorno, eu precisava ter alguém que me ajudasse a criar conteúdos, né, de uma maneira bastante profissional, para que as pessoas entendessem o potencial de cada um e o quanto eles poderiam estar contribuindo para o sucesso que hoje nós estamos vivendo, né? Então é isso, quer dizer, eu fui um instrumento. E esse livro aí que você citou é muito importante, é uma história fantástica de um capitão que conduziu uma equipe nos momentos mais difíceis, mais adversos da vida e da natureza e conseguiu levar todos para um porto seguro, né? É isso aí. Literalmente. Você falou uma coisa interessante aqui, você falou que juntos a gente encontrou ali treinamentos, conteúdos para dar o input. O input, você sempre faz a piada que eu falo as palavras em inglês. Na verdade, a gente faz isso para cobrar mais caro, mas aí vocês não precisam contar para ninguém. Tá no contexto, viu, pessoal? Tá no contexto. A gente fala umas palavras aqui para ficar um negócio mais gourmetizado. A gente até estava fazendo a piada que o Alvin, que faz a gente ficar bonito aqui na tela, né? Sim. Ou mais ou menos feio. Dá o filtro. A gente dolarizou ele, porque de Álvaro virou Alvin, que é para ficar chique, né? É isso aí. Mas voltando à história aqui, você falou do input. Qual é a importância da gente provocar no vendedor, quem está ali na rua todo dia e tomando não de cliente, carregando a mala do mostruário e esperando aquela coisa toda? Qual é a importância do vendedor que está ouvindo a gente passar por esse processo de input, pôr coisas dentro dele, processar isso tudo para sair o output, né? Sair uma tarefa ali. Que é algo que não é natural para o vendedor. Para o vendedor parar, ficar 2 horas olhando uma pessoa falando ali, o cara fala, putz, já dá um desespero no vendedor. Mas eu queria que você trouxesse um pouco assim dessa importância do vendedor parar, pôr a bola no chão, respirar um pouco, olhar para dentro e conseguir achar performance para fora. É interessante. Agora há pouco o Felipe falou, né? Estou completando aí 36 anos de estrada, propriamente dito. Isso daí o tempo dá uma vivência para a gente. Mas assim, no meio do caminho, às vezes a gente ignora que a gente tem que buscar mais conhecimentos. Então o input foi muito interessante porque, lógico que eu vim com uma vivência, uma de estrada, poderia estar passando alguns bons momentos e vivências minhas, mas eu percebi que eu precisava ter, a equipe precisava ter um pouco mais de know-how, de conhecimentos. E às vezes você tem que procurar fora da casinha, sabe? Você tem que buscar coisas de pessoas que têm um outro nível de atenção, outro nível de cultura para trazer para o teu negócio. Acho que é aí que a gente cresce. Porque às vezes a gente fica numa redoma de coisas que a gente vive no dia a dia, o tempo vai passando e a gente acha que sabe tudo. E aí, se a gente tiver a noção, a nítida noção de que a gente tem uma vivência, mas que a gente precisa sempre estar buscando novos conhecimentos, foi aí que acho que foi o start, o grande input. Eu acho assim, eu considero que eu fui o condutor, ou pelo menos a pessoa que ajudou a levar esse time e entender, porque às vezes, quando chega um consultor numa empresa, uma empresa vem fazer um trabalho de consultoria, o próprio vendedor ou negociador, como a gente pode chamar de maneiras diferentes, ele é um pouco desconfiado, né? Daqui a pouco ele fala, eu sei tudo, isso daí eu já vivi e tal. E o que foi legal é que a equipe já me conhecia e confiou no propósito do nosso trabalho, e vocês vieram sacudindo também a empresa, despertando a gente para também a gente produzir conteúdo junto com vocês, com a bagagem que vocês têm, e isso acho que foi a química gostosa que ao final do ano a gente chegou, todo mundo só elogios de todo o trabalho que está acontecendo. E o legal de tudo isso que a gente encontra hoje, particularmente qualquer um deles, e a gente pergunta, e aí, o que mudou na sua vida depois desse trabalho de 6 meses, né? Todos eles falam, olha, não foi um conhecimento só técnico de falar de produto propriamente dito, foi um conhecimento que agregou muita coisa para a minha vida, para a minha história, gente que se despertou, gente que saiu da casinha e começou a praticar treinamentos assim fantásticos, né? Então a gente tem muitos bons exemplos de gente que ainda está meio que com medo de se soltar, que a gente ainda vai buscar destravar tudo isso daí. Então é isso, acho que o input é isso, onde eles confiaram no trabalho da gente e a gente teve a grata surpresa também de ter uma empresa como vocês, Aceleração de Venda, que trouxeram conteúdos fantásticos para a gente, né? Cada final de treinamento, todas as sextas-feiras, das 8 às 10, todo mundo saía feliz e os feedbacks nos grupos de WhatsApp eram sempre positivos, né? Então acho que é isso. Eu acho que tem um ponto para ressaltar do projeto, que foi o sucesso do projeto,
a gente já estava conversando nos bastidores aqui, estava falando com o Luiz, foi a questão de ter mesclado o encontro da aceleração, o encontro do time Pampilha. E isso não é uma coisa fácil, por mais que a gente fez acontecer, vocês fizeram acontecer. Teve alguns encontros lá que, a pessoa eventualmente não podia por uma indisponibilidade de agenda, mas ela garantiu que acontecesse, trazendo pessoas ali para poder participar. Isso foi muito rico. E aí eu olho para isso e falo, cara, a gente tem essa tentativa em alguns projetos. Em alguns funcionam com um pouco mais de dor, um pouco menos de dor. Mas no caso de vocês, para a gente é um case de sucesso, de conseguir mesclar pelo menos 10 entradas da aceleração, 10 entradas da Pampilha com esses temas. E inclusive a gente hoje aqui dando uma segunda rodada, sim, gravando isso num formato diferente para poder eternizar, uma palavra forte, né? Mas é verdade. Dar continuidade. Para poder dar continuidade e eternizar esse conteúdo para poder cascatear para os lojistas. O legal, o Felipe, é que assim, a hora que terminou em dezembro, tal, agora em janeiro a gente estava em encontro com a equipe, né? A gente percebe que ficou o gostinho do quero mais. Então a gente está aí agora quebrando a cabeça, estudando novos formatos que a gente consiga assim não continuar da mesma forma, e sim inovando, porque o mundo está em constante modificação, mudança aí, a gente precisa inovar. Mas o grande lance é deles perceberem que eles precisam ter mais conteúdo, eles precisam absorver mais conteúdos para poder crescer. E o despertar maior foi esse, deles saírem de uma zona de conforto. Um conforto que você, eu estou há tanto tempo na estrada, isso eu já sei, todo mundo percebeu que, a grande maioria pelo menos percebeu que, não dá para ficar parado. Nesse mundo de hoje a gente tem que passar muito sebo na canela e sair pro novo, né? A gente fala de zona de conforto, é uma palavra que virou um clichê, né? Não pode sair da zona de conforto. E aí as pessoas meio que, na minha leitura aqui, tá? As pessoas não valorizam o que é sair da zona de conforto. Acham que é uma coisa meio romântica. Estou na minha zona de conforto, eu não quero sair dela, tal. Mas acho que em termos práticos, e é o que eu vou trazer para você até me contar uma história do cavalo lá, a história do cavalo da casa pintada. Sim, cavalo de padeiro. Cavalo de padeiro. Explicar o que é a história do cavalo de padeiro. Eu acho sensacional isso daí. A pessoa está dentro de um círculo que ela está confortável dentro dele, e dentro desse círculo ela tem os mesmos repertórios de sempre. E pode parecer óbvio, mas às vezes o óbvio precisa ser dito. Se você não furar essa cerca para poder visitar um terreno diferente, você não vai voltar com um repertório diferente. Ou seja, você tem lá mesmo, eu sempre vou ter essas 3 canetas aqui, mais essa. Cara, eu nunca vou conseguir fazer um desenho diferente se eu não descobrir que na sala do lado tem uma caneta, um post-it, uma folha, sei lá, uma série de coisas. Olhando para o vendedor, de modo geral, acho que assim, a gente contextualizou a nossa história, mas para quem está assistindo e quer entender um pouco dessa importância da busca do conhecimento, ou a busca de, não vou nem falar do conhecimento, de novos repertórios, para não correr o risco de ser ali o cavalo do padeiro. Conta a história do cavalo do padeiro aqui. Essa história do cavalo do padeiro, no interior de onde a gente nasceu, cidade pequena do interior. Eu lembro quando eu tinha 4, 5 anos de idade e o padeiro vinha trazer o pão na casa da gente, né? Então o cavalo era tão ensinado, vinha naquela toada do interior, assim, tranquila, e o cavalo passava e parava exatamente na frente da casa onde ele ia entregar o pão, e aí o padeiro só ia lá, pegava o pão e botava geralmente na cadeira de varanda, que não tinha, as gradezinhas eram baixas, deixava ali e nada acontecia, o pão ficava ali, né? Então, se de repente, no meio do caminho, o dono da casa pintasse a casa, o cavalo passava reto, porque ele estava tão acostumado a parar naquela casa da cor verde, por exemplo, se pintasse de amarelo, o cavalo passava reto. Então, é isso que eu falo cavalo de padeiro, ele está muito acostumado a fazer sempre as mesmas coisas. E quando tem alguma coisa nova, ele de repente não consegue absorver. Então, eu acho assim, na vida a gente tem que estar sempre aberto a novos desafios, né? E tem uma frase também de um amigo meu, que é representante comercial há muitos anos, eu não sei nem se ele está entre nós hoje, da Bahia, que ele fala que só trupica quem anda para frente. Então, eu acho que é por aí que a gente tem que buscar. A gente não pode ter medo de ousar, de buscar novos conhecimentos, de buscar novos desafios. Senão a gente fica parado e aí a vida perde a graça também. E nos dias de hoje, como você falou, tudo se mexendo muito rápido, até mesmo as indústrias
eram consideradas mais tradicionais, também passando por modernizações não necessariamente só de tecnologia, mas de processo de atendimento, o próprio cliente também, com mais acesso à tecnologia, não dá para deixar isso de lado, né? De ficar fazendo sempre a mesma coisa. O mundo está globalizado, a gente tem que pensar numa coisa bastante globalizada, mas agir de uma maneira um pouco mais pontual e local. Então é isso, se você hoje marcar bobeira, coisa rápida, você é engolido, porque aí vem as novas gerações com ideias diferentes, né? As startups estão aí para poder mostrar tudo isso, apesar que assim, a gente vê muita coisa nova acontecendo a nível de startup, mas depois eles não conseguem tracionar, né? Então, acho que essa química de pegar as cabeças novas, pensantes, como é o caso de vocês, com um pouco mais de vivência, experiência da gente, acho que essa química que dá a receita do bolo, que deixa isso daí uma coisa prazerosa e que traga resultado também, porque não adianta a gente só ir para a inovação e também deixar de fazer o básico, né? É importante. Eu olho para você e para a atuação que você tem com toda a equipe e eu vejo um equilíbrio muito grande entre aquilo que é muito tradicional e também alguém que está olhando para aquilo que é novo. A gente estava conversando hoje no almoço, antes de começar a gravar, sobre a história do metaverso. Né? Embora a Pampilha tenha sido uma das 4 no Brasil, foi Pampilha, Nike, Adidas e Havaianas que lançaram tênis no metaverso. Sim. Mas também o metaverso acabou. Né? Então, assim, trazer um pouco dessa visão de qual é o equilíbrio que eu encontro, porque assim, eu não vou desligar esse podcast, né? Quem está assistindo a gente aqui agora vai desligar e falar, cara, agora eu vou para tudo que é moderno, agora eu preciso inovar, e é tudo inovador, e esquece do que funciona, que é dar lucro, deixar dinheiro em caixa, vender produto, atender bem o cliente, etc. Como é que você olha para esse balanço do excesso de coisas que tem no mundo, mas ainda assim da gente não poder desapegar daquilo que funciona há muito tempo? É uma coisa difícil de saber o que é certo e errado, né? A gente vê várias entrevistas aí e reportagens mostrando que várias empresas estão trazendo pessoas com mais experiência de novo para o seu quadro de diretores, apoiadores, enfim. Porque assim, a gente vê assim, hoje para o pessoal mais jovem, as coisas estão acontecendo de uma maneira até muito rápida e fácil demais. Eles pegam as coisas mais ou menos prontas e eles não têm noção de como foi difícil criar tudo aquilo. E talvez essa química de trazer essa experiência é o que está trazendo resultado para algumas empresas. Mas no fundo é assim, cria-se coisas novas, vem as startups, vem metaverso, não dá certo, volta. Eu acho que nada substitui o relacionamento, no nosso caso, que trabalhamos com uma indústria que vende produto para o varejo, nada substitui o relacionamento, sabe? A gente bate bastante forte junto com os regionais, com a equipe. A gente tem que estar mais próximo possível do nosso consumidor final, dos nossos lojistas, dos nossos balconistas, porque é deles que a gente extrai as novidades. Se hoje a nossa empresa passando por um processo bastante interessante de inovação, de novidades, é uma empresa reconhecida no mundo da moda e etc., é porque a gente nunca perdeu esse hábito de estar junto, próximo, principalmente do nosso foco, que é a menina. Nós temos um processo lá que se chama meninalogia, que a gente é um estudo dos comportamentos desse nosso consumidor final. Então, acho que aí está a receita, essa química de trazer a inovação, as coisas que realmente precisam mudar, estão caminhando para essa mudança, mas com a vivência e experiência de quem já viveu alguns momentos de altos e baixos, porque o que a gente mais vê hoje é tanta coisa nova acontecendo e sendo meio que meteórica. Elas começam e terminam num ciclo muito rápido. Então, quando a gente está numa empresa que está fazendo 36 anos e que é reconhecida pelo mercado, a gente vê que essa química é super importante. Do novo junto com o mais vivido, vamos falar assim, não vou nem falar velho, para dar essa química importante, né? Então, a gente está mais junto com a equipe comercial, mas que a gente sempre cobra, olha, vamos estar próximo dos lojistas, das meninas, vamos trazer o feedback para dentro, porque é com essas informações que a gente consegue fazer a criação do novo e do belo. Você falando isso me lembrou de uma passagem que a gente teve lá na convenção, no último dia, quando eu falei do antifrágil. Lembro. E aí, dos 9 princípios lá para ser uma pessoa mais antifrágil e sobreviver no caos, um deles era o tal do chamado efeito Lindy. O efeito Lindy, no livro, ele é uma história, na verdade, que vem lá da Broadway,
tinha ali um restaurante, chamava Lindy, alguma coisa parecida com isso, e eles diziam, os artistas diziam que quanto mais tempo uma determinada peça, um artista estava em cartaz, por mais tempo ele deveria permanecer em cartaz. Então, basicamente, se tinha um cara lá que estava com um programa lá, com um espetáculo, há 3 anos, a chance dele permanecer por mais 3 anos era muito grande. Diferente de uma pessoa que estava uma semana, para ela ficar por 3 anos seria mais difícil. E isso vale para livros, vale para tecnologias, né? O rádio. Quantas vezes a gente ouviu que o rádio ia morrer? Sim. E até hoje, quem está aqui com a gente ouviu o rádio, né, no carro, alguma coisa assim. E aí você pega uma empresa que tem 36 anos, a chance dela viver por mais 36 anos é muito maior do que um aventureiro que entrou ultra high-tech e falar, cara, eu vou ficar por 36 anos. Olhando lado a lado, as estatísticas dizem que quem já está há 36 anos segue por mais tempo. E a empresa nossa é uma referência nisso, porque a empresa criada há 36 anos, por José Roberto e a Maria, que são marido e mulher. Hoje a segunda geração, que é o Diego, um rapaz de 30 e poucos anos, vindo para dentro da empresa e buscando a inovação, o novo. E aí pega essa química da gente cuidando da área comercial, junto com outros colegas ali em outros setores, e mais a diretoria. Então acho que o segredo do sucesso está aí. Essa junção de visões e momentos de vivência para poder fazer essa química, sabe? Nem muito a inovação, mas também nem tanto as coisas que ficaram para trás. E aí o segredo da história está nessa química que a gente está criando lá dentro. E está gostoso, porque é um momento que a gente é desafiado, né? Você imagina, eu com uma bagagem aí, muitas pessoas na minha situação já estavam querendo meio que pensar em aposentadoria e tal, e eu vou dizer, eu voltei e acho que fazia tempo que eu não estudava, lia e pesquisava e trabalhava tanto como estou trabalhando agora, mas de uma maneira gostosa, prazerosa, nada que me deixa chateado nem nada, porque cada dia é uma inovação. Vivenciar com vocês aqui todo esse trabalho que nós fizemos durante 6 meses com a equipe comercial e tantos outros cursos e palestras e congressos que nós participamos, está me trazendo cada dia mais vontade assim, de buscar aprendizado, né? Porque correr atrás dessa gurizada não é fácil. Eu acho que o que vocês trazem de lição é conseguir ganhar nas diferenças. Sim. Enquanto algumas pessoas, empresas, organizações não conseguem enxergar valor nisso, eu olho para isso tudo que você está dizendo e eu vejo nitidamente que tem uma valorização dessa diferença. De poder falar, cara, beleza, então vamos pegar tudo que a gente é diferente, mas é bom, traz para a mesa e vamos somar. Né? Não para ficar ali subtraindo, para poder compartilhar. Isso realmente faz tem algo bastante rico nisso. Sérgio, você é um cara que fala muito do Brasilzão. Você é um cara que viveu aí, conheceu lugares que poucas pessoas visitaram para fazer a parte... Tive esse privilégio. Que é um privilégio, exatamente. Eu queria que você trouxesse um pouco da sua percepção, olhando para talvez algumas bolhas, né, se é que a gente pode chamar assim, de pessoas que não saem dela e não têm um conhecimento do Brasil, do tamanho que ele é, e acabam perdendo oportunidades com isso. O que você tem para dizer assim, se você fosse um guia turístico e chamar essas pessoas para um convite a conhecer esses locais, o que você diria para a gente? Eu nem vou falar como guia turístico, e sim... Guia turístico comercial. Comercial. Tá? Pra ficar claro. Não vou falar praticamente assim, às vezes a gente assume a responsabilidade de uma empresa do tamanho que é uma Pampilha, e a gente acaba criando assim criando algumas coisas assim. Normalmente a gente vai sempre para os mesmos clientes, para os mesmos locais, só para os grandes centros, né? Gente, a riqueza do interior do Brasil é uma coisa assim que poucos sabem, poucos conhecem, sabe? Eu tive a oportunidade de viver na região centro-oeste aí por um período e eu fiquei admirado, assim, a riqueza do Brasil está no interior do Brasil, não está só nos grandes centros. E aí que talvez está o erro de alguns colegas que estão hoje no comando de algumas empresas. Assim, a dica que fica vão conhecer o interior do Brasil, saiam dos grandes centros, busquem novas oportunidades. Esse Brasil é um continente. Hoje a gente atua, além do Brasil, mais em 40 países, né? Então a gente tem uma experiência vivida aí gostosa. E eu posso dizer para vocês, hoje
os nossos principais clientes, ou pelo menos assim, os clientes que a gente consegue ter um relacionamento mais próximo, mais gostoso, tá aí o Luiz que não vai deixar a gente mentir, né, que trabalha mais na região norte e nordeste, são os clientes do interior do Brasil. Às vezes eles não estão nos grandes centros, porque a gente acaba indo sempre para os mesmos lugares onde todo mundo vai. E aí a gente acaba se perdendo. Então acho que a dica nessa história do turismo, vá conhecer o Brasil, mas assim, de uma maneira mais no interior desse mundão nosso aqui. Afinal, a gente tem um país que tem grandes diferenças culturais, uma população imensa, é um continente. E se a gente não entender que cada local tem sua prioridade, sua necessidade, a gente não consegue atender a expectativa. E aí a gente fica sempre correndo atrás de algumas coisas que a gente não sabe direito o que é. Mas, volto a dizer, o segredo do sucesso para quem está na área comercial é estar no campo, relacionando com as pessoas, que é de lá que vem o feedback para poder fazer e atender a expectativa desse povo. É deixar de ser o cavalo do padeiro, né? Sim, tem que ser o cavalo que para em qualquer lugar, para no lugar certo e conhece novos locais, né? Para poder fazer esse trabalho, sabe? Viajar é uma coisa gostosa, se relacionar é uma coisa gostosa. Eu mesmo, quando fico umas 2, 3 semanas dentro da empresa, eu já percebo que eu preciso estar me relacionando, estar conversando com alguém fora da casinha, porque senão a gente acaba entrando na rotina. E a rotina leva a gente a fazer sempre as mesmas coisas, ao certo ou errado, mas sempre as mesmas coisas. E a gente não consegue inovar. Então, acho que o segredo saiam da rotina de vir sempre para os mesmos clientes, participar dos mesmos eventos. Comecem a conhecer coisas novas, até fora do ramo de atividade que às vezes a gente atua, né? Tá cheio de congressos, tá cheio de coisas novas aí que podem trazer muita informação, muito esclarecimento para algumas coisas que às vezes a gente está com dificuldade de resolver algum problema e às vezes tá fácil, mas que a gente precisa abrir a mente para o novo. O que não significa que precisa de deixar de fazer as coisas que já faz, né? Precisa aprimorar aquilo que está bem feito e aquilo que está mal feito buscar solução. É quase como colocar na agenda e falar, pô, dos 10 eventos que eu tenho que fazer, 2 precisam ser novos. Sim, é inovação. Você falando isso, me veio uma passagem do maior atleta que já existiu, nadador Michael Phelps, tem ali alguns documentários dele, tem um livro, que durante 6 anos ele nadou todos os dias. Lá nos Estados Unidos tem piscina para tudo quanto é lado, e ele, no desejo de se tornar quem ele é, quem ele foi de fato, né, o maior medalhista, enfim, o cara é um ícone. Dentro dos treinamentos dele, ele dizia o seguinte, que eles tinham que nadar, a equipe, né, de segunda a sábado. Certo. E domingo era um dia tranquilo. Ele falou, não, eu vou nadar domingo, porque se eu nadar o ano inteiro todo domingo, eu nadei 52 vezes a mais do que os meus competidores, do que os meus concorrentes. E a hora que ele estava do lado ali, nos 6, 7 caras para largar, lá, não sei quantos caras largam na natação, ele olhava para o lado e ele sabia, cara, eu nadei 52 vezes mais do que todos esses. E depois ele conta que quando ele ficava 1 ou 2 dias sem ter contato com a água, que ele perdia essa sensibilidade. E aí você falando isso de estar no campo, estar em contato com o cliente, ficar muito tempo atrás da mesa, dentro do escritório, enfurnado, acaba perdendo esse... Que é o que talvez o que carrega a bateria do vendedor, vou chamar aqui de vendedor raiz, embora seja aí um clichê, sim, do vendedor raiz que está na rua, né? Faz sentido isso? Sim, total. Você deu um grande exemplo aí que diz tudo. Quer dizer, ele não se contentou a nadar 6 dias por semana, ele nadava 7. E é isso. Só você chega à frente dos outros quando você também faz algo diferente, né? Você é um belo de um exemplo aí, como Iron Man, né? Que a gente tenta. A gente conta. Tem muita gente na minha frente também, mas tudo bem. Sim, mas assim, eu fico impressionado. O cara correr 11 horas e 58 minutos. 59 minutos e 22 segundos. E 22 segundos, assim, é um exemplo pra gente. Correr atrás, quer dizer... eu acho que a gente tem que começar, sabe? Porque tem que sair da bendita da zona de conforto que nós já falamos. A pessoa tem que entender assim, olha, se eu quiser fazer algo diferente, eu não posso, quiser resultado diferente, eu não posso fazer o que eu sempre fiz. Eu tenho que buscar algo diferente, algo novo. Então, é redundante, mas é isso. Se você quiser melhores resultados, saia da casinha e vai buscar o diferencial, né? É por aí. Sérgio, eu queria que você contasse um pouco da sua
da sua história. Né? Você tem mais umas 3 horas? Temos mais até. Bom, falando um pouco da minha história que você estava perguntando, eu com 19 anos de idade resolvi ir para o mundo. Eu lembro quando... Nasceu em Birigui, né? Nascido em Birigui, Nasceu em Birigui. Interior de São Paulo, a 530 quilômetros da capital. É uma cidade que uma cidade tem a característica de ser uma cidade industrial, e ela se especializou no mundo do calçado, principalmente infantil. E naquela época, eu trabalhando numa dessas empresas, surgiu uma oportunidade, eu larguei tudo e fui para o Rio Grande do Sul, Porto Alegre. E assim, eu lembro quando eu estava no ginásio, coisa do tipo, eu tinha muita curiosidade na área de geografia. As aulas de geografia me chamavam a atenção. Eu ficava impressionado de conhecer o mundo, conhecer o Brasil, os estados. Eu era um pouco curioso nisso daí. Acho que isso daí me despertou a curiosidade. Já era vendedor desde zero. Já queria estar saindo para o mundo desde a época do colégio. E aí eu fui para Porto Alegre, a história foi... Um ano depois eu casei. E aí meus filhos nasceram lá, o Gabriel e a Priscila, como nós já citamos. Fiquei lá durante 10 anos, voltei para Birigui, sempre no ramo do calçado, gerenciei algumas empresas aí de grande porte, e durante 10 anos aí, antes de ter ido para a região centro-oeste, estive como gerente comercial da Pampilly, que é essa empresa onde eu voltei a trabalhar. E aí eu percebi que numa certa idade da minha vida, que eu podia estar numa fase mais tranquila, eu resolvi ir para o mercado de novo. Eu resolvi ter novos desafios, novas oportunidades, e fui para o campo. Então, quando algumas pessoas poderiam olhar para a linha da carreira e falar assim, acho que agora é hora de desacelerar, bem. Você foi lá, meteu o pé, reduziu a marcha e sentou... E saí cantando pneu e sebo nas canelas, e fui para o Centro-Oeste, uma cidade que me acolheu lá, Goiânia, e trabalhei toda essa região do Centro-Oeste. E o gostoso de tudo isso, que hoje eu posso dizer assim que eu já rodei o Brasil algumas vezes. E praticamente todos os locais que a gente vai, principalmente dentro do nosso segmento do calçado, né, em feiras que acontece, é prazeroso passar lá e reencontrar amigos, reencontrar pessoas depois de 20, 30 anos. Tem cada episódio na vida da gente que a gente fica até emocionado, assim, né? Mas essa é um pouco da história da minha vida. Eu nunca me acomodei com algumas situações. E aí, agora, no final de 2021, passado pandemia, com perdas familiares, etc., e eu estava um pouco, assim, num momento um pouco introspectivo. E aí, quando houve o convite do Zé Roberto e da Maria, os diretores, fundadores, né, da Pampilly, para voltar a escrever a história nessa empresa, que é uma empresa que, digamos que ela é um pouco diferente do que existe no mercado. A gente estava conversando um pouco hoje. Ela, na hora do almoço, ela tem um nível cultural, um nível de relacionamento que foge um pouco da média que a gente conhece por aí. Você consegue dar uma pincelada nisso, respeitando todo o compliance possível aí, só para quem está ouvindo a gente falar, putz, Pampilly, até onde o potencial dessa cultura que existe lá dentro, que é um negócio realmente muito forte. Eu estava contando aqui que eu sabia que a gente ia gravar hoje, eu quase vim de rosa. Eu não vim porque vão falar que eu tô fugindo. Eu falei, cara, não, peraí que vai ficar, né? Talvez não vai caber, não sei se o Sérgio vai de rosa ou não. O que é essa história do... Criaram um verbo, cor de rosado. Eu vou resumir em uma única palavra, que é o propósito da empresa. Normalmente, quando a gente chega nas empresas, a gente vê aqueles quadrinhos ali falando da onde quer chegar, a ser a empresa número 1, a maior, a mais potente, etc, etc. Hoje, o propósito da empresa é simples. Ela busca transformar o mundo em um lugar melhor para ser menina. Pode ver que nós não falamos em produto, nós não falamos em quantidade, não falamos nada. E isso é o propósito maior da empresa. E é transformado em produto, sim, mas o nível cultural ali é uma coisa que engaja as pessoas. A gente vê, a gente tem tantos eventos que fica até difícil ficar falando todos aqui, que só quem conhece, só quem vive, quem se relaciona com a empresa percebe isso daí. E eu fiquei 8 anos fora da empresa, né? Também trabalhando com a área de vendas, mas assim, eu sentia falta de alguma coisa a mais. E aí, quando eu recebi o convite para voltar para a empresa, que está passando por um momento de transformação, o filho, a segunda geração voltando, quer dizer, cabeça nova, e os próprios diretores tentando buscar assim, um pouco mais de tranquilidade, porque já fizeram bastante pela empresa e tem muito para fazer ainda, né? Então eu vim justamente, voltei para ajudar a retomar, a escrever a história que durante 10 anos, antes da minha saída, eu ajudei a escrever.
Então, E, inclusive, quando você volta, você encontra resquícios ainda estabelecidos do que você tinha feito, né? é praticamente toda a equipe comercial, a equipe de... Que citava alguns nomes que você tinha trazido, algumas coisas assim, né? Boa parte da equipe comercial, a própria equipe dos comerciais, gerentes regionais, ou coisa do tipo, e interna mesmo. Então, quando eu voltei, parece que todo mundo esperando. O Serjão voltou, e o Sebo nas Canelas começou. Aí a gente tenta trabalhar sempre de uma maneira bastante leve, para não deixar aquela coisa de empresa, né? E o cargo não pode subir na cabeça da gente. Eu sempre falo, eu estou como diretor, porque quem é dono são os fundadores, mas eu estou exercendo uma função, mas a minha função é muito mais de tentar fazer esse engajamento entre as áreas do que um título. Então, é uma empresa que ela é diferente do que existe no mercado e prazerosa de se trabalhar. E aí quem quiser conhecer, é só entrar lá em pampilha.com.br e faça suas investigações, que vocês vão entender um pouquinho do que nós estamos falando. E, inclusive, acho que um dado interessante, super relevante, é o próprio canal da Pampilha no YouTube. Isso. Que tem mais de 3 milhões de inscritos. Hoje é o canal que interage com a menina. E o canal do YouTube é um canal que é engraçado. Ele não é um canal que você pode vender produto, é um canal de interação, com conteúdos fantásticos. Aí o Luiz, que acompanhou mais tempo, que está com a gente. Só para vocês terem uma ideia, é o maior canal infantil do Brasil hoje. Tem mais de 3 milhões e 400 mil seguidores. Então a gente sempre bota conteúdo para as mães, conteúdos com psicólogos, enfim, com profissionais da área de saúde. Então é uma empresa que está preocupada. Sim, toda empresa tem que buscar seu resultado, seu EBITDA, né? Mas ela está muito preocupada em trazer, na essência, aquilo que eu falei agora há pouco, que é transformar o mundo em um lugar melhor para ser menina. Isso veio, principalmente da nossa fundadora, a Maria. Ela tem assim um espírito fantástico, um espírito humanizado muito forte. Ela é um ser diferenciado. Ser diferenciado. A questão de 4, 5 anos atrás, num desses alinhamentos estratégicos, eu não estava na empresa, saiu uma reportagem da ONU dizendo que o Brasil é um dos lugares mais difíceis para se criar meninas, principalmente, prostituição infantil e tudo isso que acontece. Então, eu acho que se cada empresa tiver também essa consciência humana, né, não só de negócio, e tentar transformar o mundo em um lugar melhor para ser gente, e no nosso caso, que o nosso público-alvo são as meninas, é transformar o mundo em um lugar melhor para ser menina, não só aqui no Brasil, mas a gente, como eu disse, a gente faz negócio com mais de 40 países no mundo. Então, acho que isso dá significado para o trabalho da gente, porque resultado a gente tem que buscar sempre, a gente precisa realmente ter resultados financeiros para poder ter um mínimo de conforto e tal. Mas não é só isso. Eu acho que a gente tem que trabalhar com vontade, com tesão. Né? Não sei se pode falar essa palavra. Corta. Pode. Porque é verdade e é verídico, né? É isso mesmo. Sérgio, de diretor para diretor comercial, eu acho que isso que você está falando tem uma questão, uma palavra muito relevante nessa equação toda, que são os rituais. Algo que a gente conversou de novo nos bastidores. De diretor para diretor aí, quando você está trocando uma ideia com alguém que está ali com os desafios que você tem, qual é a importância desses rituais? Você não precisa entrar nos detalhes de quais são, mas quando você tem uma equipe, quando você tem ali o time sabendo o que tem que ser feito, seja uma reunião diária, semanal, quinzenal, mensal, anual, não importa. Mas qual a importância que você enxerga desses rituais no resultado comercial de uma empresa na ponta, com todos os participantes envolvidos? Precisa, não precisa? Como é que você vê isso? Precisa, assim. Eu posso dizer assim, muitas vezes a gente está na direção de uma empresa com mais de 1.800 funcionários. Não é fácil. Às vezes você acaba tendo que tomar algumas decisões que não são as que agradam a todos, né? Você acaba ficando um pouco isolado, e vamos falar assim, no cargo de tomador de decisão. O que eu tento fazer da melhor maneira possível, e quanto mais melhor, e acho que isso tem dado resultado, é o envolvimento. Dificilmente eu tomo uma decisão que eu não envolvia as partes, quer ser os regionais, os representantes, as outras áreas da empresa. E acho que o segredo está aí. Talvez a gente tenha uma vivência um pouco maior que outras pessoas e tenha passado por alguns momentos que dá um pouco mais de base para a gente tomar algumas decisões,
Mas acho que o segredo, talvez, que hoje eu me sinto bem no que eu faço e eu pelo menos recebo vários feedbacks da minha equipe que me tratam com bastante carinho e respeito, é o fato que eu estou sempre envolvendo as áreas, entendeu? Dificilmente eu tomo uma decisão onde eu não envolvi outras pessoas, então não tem uma coisa de ser unilateral. Eu acho que o segredo está aí, do engajamento, envolvimento. É o caso do capitão. Ele não conseguia trazer a equipe toda se ele fosse um cara autoritário no momento que eles estavam vivendo ali, né? Então acho que o segredo está aí. Envolva as pessoas, que você não vai ter assim, dificuldade na hora da tomada da decisão. Acho que o bom líder, eu estava ouvindo hoje de manhã, que o reflexo da equipe é a liderança, né? Então se você está engajado com todo mundo, acho que a dificuldade das decisões são menores, porque aí o resultado é todo mundo junto, né? Então acho que aí está o segredo da história. Baita lição, é isso. Antes de eu passar para a gente caminhar para o nosso final aqui, você falar dos 3 P's, que é algo que você sempre fala. Eu queria, antes de falar disso, eu queria que você desse um recado para quem está assistindo aí e que tem medo de falar em público, tem medo de dar um treinamento numa loja, tem medo de se expor, achando que vai acontecer alguma coisa muito ruim e por ter esse receio, acaba não fazendo. Que recado que você daria para essas pessoas para dar um start aí nessa... Eu vou dizer que não é fácil. A gente está aqui, o ambiente está legal, são poucas pessoas, a gente vive no meio do mundo onde a gente vai em várias ocasiões em convenções, tem que estar lá à frente da equipe e tal, e às vezes você é questionado, não é fácil. Mas acho que a gente tem que começar. Se você tiver vontade, tiver curiosidade, tem que começar. E eu uso uma frase sempre, né, que só trupica quem anda para frente. Então eu acho assim, se você está acomodado onde está e acha que está legal, beleza. Agora, se você quer experimentar algo novo, tem que quebrar esse gelo. Não é fácil, sua as mãos, dá um uma frio, tremedeira, dá né? uma tremedeira, isso daí faz parte, mas é no início, depois vai embora. E vou dizer, ao final você vai perceber que é muito mais prazeroso do que o medo que você tinha antes de começar. Dá vontade de fazer o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto. Nós estamos com um exemplo aí de uns colegas dentro da equipe. Ele começou agora há pouco tempo, já também tem uma idade assim como a minha. Começou a fazer agora treinamentos e ele está assim. O ópio da vida dele agora é marcar treinamentos para 30, 40, 50 pessoas. É viciante, altamente viciante. É viciante. Então, assim, o recado, comece, porque a gente vai se aperfeiçoando, a gente vai criando alguns trejeitos, maneiras e vai criando a sua própria personalidade para poder fazer a coisa acontecer da melhor maneira possível. Não é fácil, mas se fosse fácil, qualquer um fazia, né? Exatamente. E acho que você tocou num ponto muito, muito sensível. Vai ser desconfortável para todo mundo no começo, né? Sim. A hora que você fala assim, vou fazer, aí você olha aquele monte de gente e fala, aí dá um frio na barriga, aí dá uma travada, a boca seca, a garganta fecha. Mas na hora que termina, opa, você fala, putz, foi bom. Valeu. Há de existir um cuidado que quanto mais você hesita, né? Então para quem está ouvindo aí e quer começar a falar, mas hesita, cada vez que você cria um mecanismo de fuga, putz, hoje furou o pneu do carro, hoje caiu a minha conexão, putz, ainda bem que o cliente desmarcou. Cada vez que você dá esse estímulo para o cérebro de que fala assim, ufa, você se livrou, o cérebro vai fortalecendo o mecanismo de falar assim, eu não quero mesmo isso aqui. Você vai murchando. Exato. E aí perde-se uma grande oportunidade. O Luizão está aqui para falar, o cara que conduz, né, que traz aí um jeito muito interessante de dar os treinamentos, pode falar com bastante precisão. Inclusive, para os clientes Pampilly, teremos um conteúdo exclusivo, né? Nós estamos montando um portal onde, entre todas as coisas que permeiam um portal, né? Um B2B, a parte mais fiscal, técnica, nós vamos ter conteúdos ali de monte seu card, mas a gente está aqui hoje justamente gravando conteúdos para que esteja disponível para os nossos clientes, para que eles possam acessar e tenham conteúdo para poder treinar e aplicar esse treinamento com as suas equipes comerciais. Quer dizer, acho que é disso que a gente, que está mais ligado à área comercial, pelo menos na gestão da área comercial, junto com os regionais, que dá prazer no nosso trabalho, porque a rotina do dia a dia de fazer negócios está mais na mão dos nossos consultores de campo.
Mas o nosso trabalho de coordenação está muito mais nessa história de fazer a ponte entre a marca, o propósito da marca com o consumidor final ali, né? Então, esse é o nosso trabalho. E fazendo a ponte com os 3 P's aqui, eu acho que você e os seus regionais têm um grande desafio, que é do ponto que vocês estão, para dentro vocês têm um baita gerenciamento com a fábrica, Sim. que não é fácil. Eu fui visitar a fábrica, é um negócio de louco, assim. Um tênis passa pela mão de 150 pessoas? 150, 160 pessoas. E tem quantas peças? O pé. Pé. Média de 15, 18, 20 peças para montar um tênis de criança, por exemplo. E cada peça num tamanho diferente, de acordo com o tamanho do pé e a cor. É um negócio de louco, assim, um negócio de louco. Então vocês têm, de onde vocês estão? Para dentro, vocês têm um problema com a fábrica. Problema não, né? Tem o gerenciamento para fazer com a fábrica. Então, é o pronto entrega, é o que vai produzir e tal. E aí para fora vocês têm o desafio dos representantes, dos lojistas e dos clientes dos lojistas, de Sim. fato. E então vocês estão olhando para isso de uma forma assim, quero entregar valor para minha cadeia de modo geral. Aonde que os 3 P's que você fala sempre se encaixam, ou onde não, em toda essa equação, como que entra os 3 P's? O que são os 3 P's? Primeiro, acho que cada um, isso daí não é só da empresa, não. A empresa, eu já falei do propósito dela, mas cada um tem que ter em mente o seguinte. Primeiro, ela tem que ter um propósito pessoal. Então, o primeiro P é o propósito. Segundo, ela tem que entender que ela tem que se preparar para aquilo. Que a gente está falando em busca de conhecimento. Foi o caso que aconteceu com todo o trabalho feito pela aceleração de vendas no último semestre aí. E depois é proatividade. Tem que perder os medos, ir lá, encarar, fazer os treinamentos, no caso da equipe comercial. Mas acho que isso vale para a vida da gente. Se a gente botar na cabeça que eu tenho que ter um propósito, eu tenho que me preparar para aquilo, eu tenho que ser proativo, eu acho que aí tira um monte de muletas do meio do caminho. Né? Que a gente às vezes fica buscando, hoje não deu certo, ainda bem que não deu, tal. Então eu levo muito isso em consideração. Os 3 P's: propósito, preparo e proatividade. Qual seria o propósito de Sérgio Andreasi? Se você tivesse escrito em algum lugar, a gente achasse esse bilhetinho, estaria escrito o quê? Rapaz, eu sempre gostei do que faço e do que fiz e do que faço. E talvez a maior fortuna que eu adquiri em todo esse tempo não foi monetária, não. Foi os relacionamentos que eu tenho em qualquer lugar que eu vou. Isso. E aí você colhe o resultado de, ao longo de 36 anos, essa turma toda. Esses dias eu li que a pessoa que faz mais do que ganha, ela ao final de um tempo, ela vai ganhar muito mais do que ela está fazendo. Exato. Então, acho que é por aí. E é um erro talvez de uma nova geração que vem aí, que é primeiro ser recompensada para começar a fazer, sendo que desde que o mundo é o contrário, né? Mas até eles conseguirem enxergar isso daí, eles vão levando pancada na vida. Pancada e pedrada. Se você pegar lá desde o Homem da Caverna, aquele que gastava mais tempo construindo vou simplificar bastante o termo aqui, uma cabana, uma casinha. O que gastava mais tempo, quando vinha uma tempestade, ele estava mais acolhido. Então para ser acolhido, você precisa ter pôr o suor na frente, né? Isso aí. Ter um investimento na frente. Sérgio, para a gente finalizar aqui, caminhar para a nossa reta final, muito bom papo, uma aula, né? Então para quem assistiu até aqui é uma aula. Gostei também. Muito bom. Eu queria que, assim, querendo ou não, é uma coisa, é óbvio, mas é o seguinte, o podcast é uma coisa que estará eternizado para sempre aqui, né? Essa nossa conversa que acontece aqui em meados de fevereiro de 23 estará eterna para que a gente possa assistir para sempre. Eu queria que você deixasse um recado para as próximas gerações futuras aí, que em algum momento vão poder assistir esse nosso conteúdo, os que virão aí pós-Gabriel, pós-Priscila, e que um dia vão assistir e falar assim, cara, olha só, eu vi um vídeo de um cara muito foda, que era o Sérgio, ele falou, me deu um recado. Que recado que você daria para essas gerações futuras, se alguém assistisse o vídeo daqui 10 anos? Eu acho que assim, todo mundo tem seus sonhos, né? Todo mundo desde pequeno quer chegar em algum lugar e tal. E às vezes, agora na fase da vida que a gente está, a gente pode falar assim, se eu tivesse feito isso lá atrás, ou coisa do tipo, se eu tivesse estudado mais, me preparado melhor e tal. Mas hoje eu posso dizer o seguinte, que eu vou tentar resumir na história que eu acabei de falar. A pessoa precisa ter... É difícil, quando ela é mais jovem, ter a ideia de onde ela quer chegar. Mas ela tem que, primeiro,
foi uma coisa que meus pais deixaram, valores virtuosos. Eu acho que se você tem uma família, como eu tive, tenho até hoje, ajuda demais. Os valores virtuosos é o que te dá o norte. Mas, assim, para resumir, talvez a gente vai falar 1 hora sobre isso aqui. Para mim, são os 3 P's. Você tem que ter um propósito na vida, você tem que pelo menos saber onde você gostaria de chegar. Aí você tem que ralar muito, se preparar, né, para que isso aconteça e depois botar em atividade tudo isso daí. Então, 3 P's. Propósito, preparo e proação. Para mim, acho que resume em 3 pequenas palavras e aí cada um vai juntando. E é lógico, o sucesso, né, que a gente fala, não está na chegada, está na caminhada. E durante a caminhada da vida você vai moldando, ou evoluindo com o seu propósito, ou melhorando o seu preparo. E às vezes, e que é o que acontece hoje comigo, eu estou trabalhando muito mais hoje com meus 57 anos do que talvez há 5, 6 anos atrás. Mas isso me dá vontade de continuar. Acho que esse é o grande recado e legado que eu posso deixar. A idade é meramente um número, né? O comportamento é que muda. Só. O corpo, às vezes, o joelhinho não ajuda tal, mas vamos embora, né? Fisioterapia tá aí para isso. Tá aí pra isso. Ô, Sérgio, você saiu, foi lá um dia almoçar em Birigui, tá você, Priscila, Gabriel, Cristina, e aí você senta na mesa do lado, tem um jovem. Esse jovem é o Sérgio, lá de 1987. Aí você tem a oportunidade num lapso temporal aqui de sentar e trocar uma ideia com ele. Como que seria esse papo? Que recado que você daria para ele? O que você diria pro Sérgio lá de 36 anos atrás, que estava quase saindo de Birigui? Cara, eu sempre fui um cara curioso. Eu acho que assim, essa história da curiosidade me levou a adquirir toda essa vivência e tal. E ambicioso, mas ambicioso de uma maneira positiva, não querendo passar a perna nos outros. Ambicioso é diferente de ganancioso, né? Exatamente. Eu sempre tive as ambições na minha vida e tal. Eu até acho que, vamos falar assim, talvez a gente fala, eu poderia estar uma situação financeira melhor e tal. Mas isso para mim hoje não é o diferencial, não. Hoje eu estou muito feliz com a família que eu tenho, como eu disse, e com os relacionamentos que eu tenho. Porque onde eu costumo ir, eu costumo ter algum conhecido, alguma coisa que me deixa bem. Então é isso. Se eu tivesse com o jovem, eu ia só falar, olha, você derrapou em algum momento aqui, ou coisa do tipo, né? Eu me vendo lá atrás. Mas eu nunca fugi do meu propósito principal, que era, sabe, ser alguém na vida, ser reconhecido, ser bem recebido onde eu pudesse chegar. Os valores que meus pais me deixaram, umas coisas assim que sempre nortearam o meu trabalho. Então é isso, eu acho que eu consegui isso na minha vida. Ter uma família linda, maravilhosa, convivências assim muito boas. Então eu não sei se eu sirvo tanto de exemplo, mas acho que eu construí uma vida aí que alguém pode se espelhar, né? E tomara que principalmente meus filhos. Um recado para o Gabriel e Priscila, que com certeza estão assistindo a gente aqui, não tenho a menor dúvida. Olha, eu espero que vocês estejam assistindo a gente, porque senão vocês vão ver só, viu? Um recado para eles e a gente vai de fato para nossa reta final. Que eu tô há 15 minutos falando que vai para a reta final. Eu acho que assim, que eu sempre falei para eles. Eles estão aqui, ó. Ah, é? O recado que eu falei para eles corta. Faz parte. Toma uma água aí. Você me ferra, né, velho? Pra variar, né? Eu sempre falei para eles que o maior legado são os valores. Então eu espero que eles sigam os valores. Os valores da família Andreazzi. Família Andreazzi. Muito bom. É isso aí. Muito bom. Vocês anotaram, hein? Valores da família Andreazzi. Por favor, próxima macarronada em Birigui, vocês vão levar uma planilha, uma apresentação para falar quais são esses valores. Que aula, bicho. Que aula, hein? Que aula. Sérgio, muitíssimo obrigado, cara. Que papo. Agradeço. Espero que quem está assistindo a gente aqui tenha, de fato, sentido a energia do que a gente viu. Né? Eu que agradeço. Até a Fê tá ali emocionada. Obrigado mesmo. Que seja o primeiro de vários papos que a gente... não é fácil enfrentar vocês, não, as câmeras e tal, mas a gente acha que conseguiu passar um pouco de uma história de vida e de... Baita história. Parabéns. Mais de 30 e poucos anos aí que tentou fazer o melhor possível. E consegue. Bom, pessoal, episódio 50 do AceleraCast não poderia terminar de uma forma diferente, com um conteúdo, um vendedor
de fato na sua essência. Eu espero que você tenha curtido esse conteúdo, que tenha feito sentido. Se você gostou e tem algum amigo, alguma amiga, alguém que trabalha com vendas e que você acha que vai fazer sentido receber esse conteúdo, compartilha com ele, por que não? Se você está vendo a gente no YouTube, se inscreva no canal, dê lá o sininho, o joinha, aquela coisa toda. O YouTube vai te mostrar conteúdos sempre que a gente publicar os nossos episódios, toda semana. Se você estiver ouvindo a gente nas plataformas de podcast, de áudio somente, dê lá as estrelinhas para continuar recebendo os nossos conteúdos. Quem quiser te achar nas redes sociais, LinkedIn, no LinkedIn, Sérgio Andreazzi, e no Instagram, S. Andreazzi. S. Andreazzi. Vocês vão ver um churrasco que ele faz, ó, que eu olho às vezes dá inveja. Não? É isso aí. Para você que está com a gente até agora, muitíssimo obrigado. Eu sou o Felipe Chay, esse foi o AceleraCast, episódio número 50. Até a próxima. Tchau.